Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo ao seu coração uma palavra de esperança nesta manhã. O texto que eu gostaria de estar lendo hoje é um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 36 em diante. E esse é um texto, uma passagem das Escrituras muito conhecidas, onde o nosso Senhor Jesus ele vai orar e ele vai fazer a famosa oração do Getsemane naquela noite de quinta-feira antes da sua crucificação. E assim diz a palavra do Senhor relatando este momento. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando achou outra vez os seus discípulos dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Este é um texto bastante conhecido, onde na última noite do Senhor Jesus com os seus discípulos, ele ora no jardim do Getsemane. E durante 3 vezes, como nós lemos no texto, ele pede ao Pai que o Pai afaste dele o cálice da ira de Deus, o cálice da crucificação e de ser condenado diante dos homens e também diante de Deus. Mas quando nós olhamos para esse episódio, nós podemos aprender aqui algumas coisas a respeito da oração. E nós podemos aprender, num primeiro momento, que a oração não respondida não significa necessariamente que ela foi uma oração mal feita, que ela foi uma oração errada. Porque muitas vezes a ideia que nós temos a respeito de oração é que a oração ela está mais ligada a um conceito de magia, ou seja, se eu falar as palavras certas, se eu tiver o desempenho certo, se eu usar a entonação certa, então as coisas vão acontecer. Ela está muitas vezes nas nossas vidas muito mais ligado a esse tipo de conceito do que a um tipo de conceito de que a oração é uma conversa. Então, muitas vezes, quando as nossas orações não são respondidas, nós nos perguntamos aonde nós erramos na nossa oração, se nós não oramos bastante, se nós não falamos as palavras certas, se nós não oramos no tempo certo. Mas o que nós aprendemos aqui com o Senhor Jesus é que a oração ela não é um tipo de magia, mas ela é um tipo de conversa. A oração ela não é aquilo que para as outras pessoas são os signos, ou seja, eu não posso sair de casa com tal roupa, senão algo vai acontecer comigo, ou eu não posso usar um tipo de cor, porque senão alguma coisa vai acontecer comigo, ou eu tenho que ordenar
os lugares e os espaços da minha casa e os móveis da minha casa de uma maneira específica, porque senão as energias não vão bater. A oração não diz respeito a estas coisas. A oração não diz respeito a coisas mecânicas que eu faço para que algumas engrenagens do mundo elas se alinhem a meu favor. Não, muito pelo contrário. A oração é simplesmente uma conversa. E nós entendemos que quando nós falamos, nós conversamos com o nosso Deus. E quando nós passamos a entender isso, que a oração é simplesmente uma conversa, nós entendemos que, assim como nós pedimos muitas coisas para algumas pessoas que nós amamos, e muitas vezes elas respondem com sim, outras vezes com não, com Deus é a mesma coisa. Então não é porque as nossas orações não foram respondidas que nós oramos da maneira errada. Não é porque as nossas orações foram respondidas com não que nós somos necessariamente pessoas que falharam ou que erraram e que não são dignas. Nós temos aqui o exemplo do maior homem que passou pela terra. Ele nunca errou, ele nunca falhou, mas mesmo assim ele recebeu de Deus um não. Então, que você possa continuar orando, que você possa continuar dobrando os seus joelhos e que você possa continuar conversando com Deus, mesmo depois de repetidas vezes, talvez, que Ele tenha lhe dito não. Lembre-se que o próprio Senhor Jesus recebeu de Deus um não. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que Deus não amava Jesus. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que Deus não se importava com o seu filho, mas que a vontade de Deus era e sempre foi e sempre será boa, perfeita e agradável. Então, que você possa continuar orando neste mesmo espírito. C.S. Lewis vai dizer que se nós fôssemos mais fortes, poderíamos ser tratados com menor ternura. Se fôssemos mais corajosos, poderíamos ser enviados com muito menos ajuda para defender posições muito mais desesperadoras na grande batalha. Muitas vezes, quando Deus responde às nossas orações com não, não é porque Ele não nos ama, mas simplesmente porque nós estamos nos tornando pessoas mais fortes e nós já não precisamos mais ser atendidos em todas as nossas necessidades e em todos os nossos desejos, porque agora o nosso desejo maior e nós temos com o tempo cada vez mais forças para não fazer a nossa própria vontade, mas para fazer cada vez mais a vontade do nosso Pai e abrir mão das nossas vontades. O Senhor Jesus recebeu do seu Pai um não. Isso não quer dizer que Ele fez a oração errada, ou que Ele fez as coisas erradas, ou que Ele não era amado, ou que ninguém se importava com Ele. Então que você possa continuar orando, que você ore a Deus nesta manhã, que você fale com Ele, entendendo que Ele é o nosso Pai e que Ele nos escuta. E que você tenha um dia abençoado na presença desse Deus que sempre nos ouve. Deus abençoe o seu dia, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.